Bonjour, bonjour! Sejam todos bem-vindos novamente ao Drama Physics, tá? Na aula passada nós acabamos com a dinâmica, né? Tem os exercícios, já estão no SIGA, tá? Vocês podem fazer lá. E vamos entrar agora em trabalho e energia, tá? O que é a questão? A gente viu... primeiro a gente viu cinemática. E a gente viu como, a partir da aceleração, encontrar a velocidade e a posição, tá? Depois a gente viu a dinâmica, né? E a gente viu que a aceleração, ela está diretamente relacionada com a força aplicada em um corpo, né? E então a gente consegue fazer, né, os exercícios sabendo a força, né? Se a gente souber a força, a gente sabe a aceleração, sabendo a aceleração, a gente sabe achar a velocidade e a posição, tá? Vamos escrever isso aí. Vocês escrevam também, né? Não preciso mais ficar lembrando que tem que copiar. Caderno, papel, café, já falei. Então vamos escrever isso aí, né? Então, vimos na cinemática, né, que a partir da aceleração podíamos encontrar a velocidade e a posição, né? Então, a gente viu isso, né? O que mais? Vimos na dinâmica que a aceleração está relacionada, né, com a força aplicada sobre um corpo, né? Então, sabendo a força, a princípio sabemos descrever todo o movimento. Então, sabendo a força, a princípio sabemos descrever todo o movimento, tá? Então, é isso, né? Qual que é o problema? Tá? O problema é esse aqui, ó. Se a nossa aceleração for constante, se a nossa força for constante, a aceleração é constante também. Maravilha, movimento retilíneo uniformemente variado. Se nossa aceleração depende do tempo, ou nossa força depende do tempo, tudo bem também, né? Integramos lá, né? V integral de A até dt mais o V0. Pode dar mais trabalho, pode dar menos trabalho. Porém, existe mais casos. Por exemplo, a minha força pode depender da posição, tá? Por exemplo, força de mola, força gravitacional, força elétrica. Se o meu F, não, de vez de ser um F de T, for um F de X, ou F de R, de maneira mais geral, aí, meu amigo, né, aí estamos literalmente no inferno, tá? Aí a gente vai ter que entrar nas teorias das equações diferenciais e aí o bicho pega, tá? Quando a força depende da posição. Mas dá pra gente contornar, tá? Dá pra gente contornar calculando algumas grandezas que podem ser relevantes e que facilitam a nossa vida, tá? Uma delas vai ser o trabalho. Vamos escrever isso aí então, tá? Se tivermos uma força constante ou dependente do tempo, né? Então, né? Não tem, né, muita dificuldade, né, de descrever o movimento. Porém, em casos que a força é dependente da posição, né, as coisas, né, se complicam um bocado, tá? Aí as coisas ficam, né, a dificuldade pode ser exponencial, tá? Porque forças dependendo da posição vai requerer resolução de equações diferenciais, né, ordinárias de segunda ordem e pode ser tão complicado quanto se queira, né? Você pode ter coisas bem do mal. Beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Considere força F qualquer. Vamos definir o trabalho. Considere uma força F arbitrária, né? Se essa força age sobre um corpo e provoca nesse corpo
um deslocamento, né? Então, se eu empurro um corpo e ele anda, né? Basicamente é isso, né? Definimos o trabalho como, né? Já botei até o trabalho ali em letras maiúsculas. Vou até botar aqui como marca-texto, tá? Então, a gente vai definir o trabalho da seguinte forma. O trabalho da força F agindo sobre um corpo, né? Nada mais é do que a integral de linha, né? Integral de linha não. É a integral de linha de F vezes o deslocamento infinitesimal. O que é uma integral de linha? Integral de linha é uma mistura de integral, que a gente conhece, com o produto interno, que a gente conhece também, tá? Lá dos vetores, produto interno. Então, é o produto interno de F com a infinitesimal do deslocamento, né? Integrado de um ponto A até B, né? Então, esse é o trabalho da força entre A e B, né? Então, bota aqui, ó. Tá beleza? Então, essa é a definição formal de trabalho, né? Então, daqui, a gente já pode olhar e perceber que quando a força depende da posição, é um F de R, né? Essa integral é uma integral em dr, tá? Então, é bem mais fácil calcular o trabalho do que tentar calcular o R de T, né? Então, vamos ver alguns exemplos, tá? De aplicação disso aí, tá? Então, vamos botar assim, exemplos. Né? Então, primeiro, vou colocar assim, força constante em linha reta, né? Em unidimensional. Tá? Vamos considerar, fazer um desenho aqui. Vamos considerar aqui, ó. Tem aqui o chão, tem aqui uma caixa, e aqui está a força F, né? Só no eixo X, né? E vamos considerar que eu vou sair do ponto x igual a 0 e vou até o ponto x igual a x0. Então, aqui é x igual a 0. Eu vou empurrar essa caixa até o ponto x0. Ou x1. Né? X, de maneira geral, até o ponto... Não, bota x0 para não confundir. Tá? Qual que vai ser o trabalho para me deslocar a caixa de x igual a 0 até o ponto x0? Né? Então, só jogar ali. Então, trabalho é igual a integral de 0 até x0 de um f0 dx. Isso aqui é unidimensional, né? Então, até sumiu aqui a característica vetorial da força, né? Porque é unidimensional. Né? Então, isso aqui, o f0 pode sair para fora, porque a força é constante, né? Então, até grifo aqui, ó. Constante. Tá? Só por causa disso ele vai sair para fora. Tá? Então, vai dar f0, integral dx é x, a validade de x0 até 0, x0. Então, f0 vezes x0. Então, força vezes o seu deslocamento. Né? E qual vai ser a unidade do trabalho? Né? A unidade do trabalho, naturalmente, é Newton vezes metro. Né? Isso aqui tem o nome de Joule. Tá? É a mesma unidade de energia, inclusive. Depois a gente vai ver, a energia também é dada em Joule. Tá? É dado pela letra J maiúscula. Né? Qual outro exemplo que a gente pode dar? Vamos colocar força constante, né? Fazendo um ângulo θ com deslocamento. Então, força constante fazendo um ângulo θ com deslocamento. Tá? Então, o que é esse exemplo aqui? Esse exemplo é muito fácil também, né? É só você pensar numa criança puxando um carrinho. Então, tá aqui o carrinho da criança. Então, ele tem uma cordinha. Ele puxa pela cordinha, né? Bota aqui, ó. Tá aí a criança puxando o carrinho. Né? Então, a força F tá aqui. E faz, naturalmente, um ângulo θ. Né? Então, uma criança puxando um carrinho...
o carrinho ainda vai continuar no chão, né? Ele vai sair do x igual a zero, supondo, vai até aqui no x0 de novo, né? O deslocamento é o mesmo, né? Então, se você não considerar que ela vai dar um galeio muito grande para o carrinho pular, vamos considerar só que ela está puxando, tá? Se o carrinho não sair do chão, né? Se ele continuar aqui, quer dizer que o deslocamento dele é feito ainda no eixo X, né? Então, o carrinho não vai sair, se o carrinho não sair voando, né? Não serve um carrinho mais pesado, você está puxando, andando com rodinha, bonitinho, né? Então, considerando que o carrinho ainda está andando no eixo X, né? Você tem um deslocamento em X, porém a força não está em X mais, a força tem um ângulo θ. Então, como é que a gente calcula o trabalho aqui? Então, nesse caso, o trabalho vai ser integral de 0 até x0, ainda não mudou, dessa força F vezes o deslocamento dr. Tá? Agora, o deslocamento é em x, então isso aqui é dx. Então, é integral de 0 até x0 do F interno dx e chapéu, tá? Então, eu tenho que fazer o produto interno do F com o I chapéu. Tem várias maneiras de fazer isso, né? Mas vamos fazer de uma só aqui, né? Então, basta a gente decompor a força, né? Eu posso falar que tem duas forças agindo aqui. Um Fy na direção J, que é F vezes o seno do ângulo, certo? E também tem aqui um Fx na direção X, né? Na direção Y, que a gente já sabe que é o F vezes o cosseno do ângulo, certo? Isso aqui forma um triângulo retângulo, né? Então, o produto desse F com esse verso, né? Com essa direção X aqui, vai dar um Fy, um Fxy mais um Fyj, tá? Vamos fazer calma, com calma, vamos fazer todos os passos, né? Então, isso aqui é igual ao quê? Vamos colocar aqui, isso aqui é igual a integral de x igual a 0 até 1x0 do que? De f vezes o cosseno na direção y, mais um f vezes o seno na direção j, vezes um dx na direção y. I com i dá 1 e j com i dá 0. Então, esse segundo termo aqui, ele simplesmente não conta, tá? Ele não contribui. Agora, o ângulo é constante. Não estou considerando que ela fica variando o ângulo do carrinho, da corda. O F é constante, está na definição. Sai tudo para fora. Integral dx vai dar x. Então, isso aqui vai dar F vezes o cosseno do ângulo vezes o meu x0, tá? Então, esse é um dos modos de fazer. Qual é o outro modo de fazer? Só você lembrar que produto interno de F com dr, né? Lembra esse produto interno aqui? É módulo de F vezes módulo de dr vezes o cosseno do ângulo. Também aparece o cosseno aqui. Então, também é um modo de fazer. Tá ok? Outro caso, né? Caso bidimensional geral de forças constantes. Vamos trabalhar com força constante primeiro. Força constante bidimensional. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Vamos considerar aqui o meu sistema de diferença, x e y. Vamos considerar que eu estou no ponto A aqui, ó. E vou até o ponto B aqui. Tá? Então, eu vou considerar que eu tenho uma força F que vai ser o seguinte. Ela é um F de x na direção Y, mais um F de Y na direção J. Tá? Tem dois componentes. Depois eu faço com número também. Tá? E eu quero saber qual que é o trabalho para chegar de A até B. Né? Então, eu quero o trabalho de A até B. Né? Então, como é que eu faço isso? Né? Então, simplesmente, meu trabalho é integral de A até B do meu F dr. Agora, o que é F dr, né? Vamos abrir, isso aqui é um produto interno, lembra? Dá para a gente abrir. Então, integral de A até B do que?
do FXI mais FYJ interno DXI mais DYJ, tá? Então, esse trabalho é simplesmente, né? Como tudo é constante, a força é constante, então vai dar um F de X vezes um delta X, né? Que eu vou integrar de A até B, mais um F de Y vezes um delta Y. Agora, eu tenho que saber o que é o delta X e o que é o delta Y, né? Então, só olhar se eu olhar aqui nos pontos, né? Esse ponto aqui vale XA, YA, certo? E esse ponto aqui, ele vale um XB aqui e um YB aqui, tá? Então, quando eu integrar no X, vou integrar de XA até XB, esse é o meu delta X, e quando eu integrar no Y, eu vou integrar de YA até YB. Então, esse é meu delta Y, tá? Então, simplesmente, trabalho é igual ao F de X vezes XB menos XA mais F de Y vezes YB menos YA. Tá ok? Fica desse jeito. Vamos dar um exemplo numérico, né? Para ajudar a guardar. Tá? Então, seja F igual a, sei lá, 2i menos 3j, né? Agindo num corpo que está no ponto, vamos colocar assim, RA ou R1 igual a 2i mais j, e o levando até o ponto 3i mais 9j, né? Calcule o trabalho da força. Tá? Então aqui, esse programa vai ser interessante, que vai dar uma componente negativa do trabalho. Então, trabalho é igual a integral de f dr. Então, é integral de 5i menos 3j dxi mais dyj. Então, trabalho é igual a 5, que multiplica delta x. Então, vamos olhar o delta x ali, no enunciado. Ele estava aonde? Estava no 2 e foi para 3. Então, é 3 menos 2. Então, vou colocar aqui. 3 menos 2, mais, em relação a delta y, então, menos 3, né, que é o f na direção j aqui, ó, menos 3, ó. Então, menos 3 que multiplica onde eu estava? Estava no j, que é igual a 1, né? Então, vou de 1 até 9, tá vendo? Então, se eu vou de 1 até 9, então é 9 menos 1, final menos inicial, tá? Então, quanto deu esse trabalho aí? Esse trabalho deu 5 menos 3 vezes 9, 3 vezes 8, né? 9 menos 1, 8, 3 vezes 8, 24. Então, 5 menos 24 é igual a menos 19 joules. Então, o trabalho deu negativo. O que significa um trabalho negativo? Tá? Eu vou dar mais exemplos para vocês. Sobre forças e trabalhos para vocês pensarem,
tá? O que significa um trabalho positivo e um trabalho negativo. Então já vou deixar até escrito aqui como exercício, tá? Exercício. O que significa um trabalho positivo ou negativo, tá? Tem significados bem diferentes, o trabalho da positivo ou negativo, tá? Então pensa direitinho, o que significa, né? Uma maneira de vocês pensarem é, por exemplo, você empurra uma caixa para frente, então você aplica a força para frente, mas imagina que ela vai para trás, tá? O que está acontecendo? Ou pensa ímãs, tá? Pensa ímãs. Então, pensa que um ímã está fazendo uma força no outro ímã. Você não sabe a forma da força certinho, mas isso não é relevante. Pensa só que um ímã empurra outro ímã. Você tem dois polos norte. Tá? Pensa em dois polos norte do ímã. Então, você sabe que polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. Então, pensa que você tem dois polos norte. Então, você vai empurrar um contra o outro. A força do ímã é de repulsão, porém a sua mão está fazendo eles chegarem mais perto, né? Então, pensa nisso aí. Pensa o que pode estar acontecendo, né? Tá? Pensa nisso aí bastante. Depois vai ter mais exemplo para pensar mais ainda. Por fim, vamos falar de forças variáveis, tá? O que acontece quando a força é variável, né? Por exemplo, força de mola, tá? Como é que é a forma da força de mola, tá? A força de mola é a famosa lei de Hooke, né? A força é igual, né, unidimensionalmente, é menos kx, tá? Então, é uma força que sempre se opõe ao movimento, né? E ela é proporcional à distância, né? Você pode brincar ali, né? Considera K igual a 1. Então, se eu andar 1 metro, a força vai ser menos 1. Se eu andar 2 metros, a força vai ser menos 2, botando X, né? Então, o que acontece? Então, qual vai ser o trabalho, por exemplo? Qual o trabalho para empurrar uma mola em X metros? Então, qual o trabalho para empurrar uma mola de constante elástica K em X metros, né? Então, aquele K chama constante elástica, né? Depois eu falo sobre a unidade dele. Então, qual vai ser o trabalho? Ora, se a força de mola é menos Kx, essa é a força de mola. Se eu quiser empurrar, então a força que eu vou fazer tem que ser mais Kx, certo? Porque a mola não vai se empurrar sozinha. Tá? Então, se eu quiser empurrar ela em X metros, né, então eu posso considerar que eu estou saindo do zero. Então, o meu trabalho vai ser a integral de 0 até X metros da força, que é mais Kx, porque eu que estou fazendo, dx, né? Agora aqui, ó, x dx vai dar kx ao quadrado sobre 2, avaliado de x até 0, né? Ou melhor, de 0 até x. Então, presta atenção que essa força variável, dependente da posição, que a gente falou no começo do vídeo, né? Ela é uma força difícil de lidar para achar o x de t. Mas achar o trabalho dela não foi lá muito difícil. É uma integral simples, integral de x. Da x ao quadrado sobre 2. Aí tem um k multiplicando, tá? Qual que é a dimensão de k? Vocês podem pausar o vídeo e fazer também, tá? Não precisa deixar eu falar, não. Newton por metro. Se vocês não pausaram o vídeo. Essas coisas vocês têm que saber fazer, tá? Então, você tem que... o trabalho de uma força variável, né, dá um pouquinho mais de trabalho se a função for difícil, mas você consegue sair aqui de maneira até bastante simples. Descrever o x de t de uma força que vale kx é bem difícil, tá? Vai dar exponenciais e tal.
Mas descrever trabalho, bem simples, tá? Então, essa é a introdução do trabalho, explicamos, né, como fazer para calcular alguns casos do trabalho. É uma integral de linha, né? Significa que você vai misturar integral com produto interno, não é difícil, eu fiz exemplos aí. E na próxima aula a gente continua sobre, né, o que essas coisas significam. Por enquanto a gente só está calculando sem explicar exatamente para que serve, né? Para que serve esse trabalho, né? Mas está aí como calcular, é o primeiro passo, tá ok? Então, nos vemos na próxima aula.